Bom dia, alunos. Vamos começar agora a nossa retap da prova de literatura do primeiro trimestre, a E1 do primeiro trimestre de literatura. A primeira questão da E1 trouxe um trecho do romance Iracema, do José de Alencar. O trecho clássico do romance, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, etc, etc, etc. E, na análise desse trecho, a questão apresentava duas afirmativas, a afirmativa 1 e a afirmativa 2. Afirmativa 1. Alencar mostra Iracema sob um ponto de vista que realça sua absoluta integração à natureza. Aqui está o X da questão. Integração à natureza. Em outras palavras, a personagem Iracema era uma índia completamente harmonizada com a vida em contato com a natureza. E os dois trechos da afirmativa comprovam isso. Enquanto repousa, concerta com o sabiá da mata o canto agreste. Quer dizer, enquanto repousa, o sabiá cantava, ela concerta com o sabiá, ou seja, ela cantava juntamente com o sabiá fazendo um concerto. Já é a plena integração entre Iracema e a natureza. E o outro trecho está aqui. A graciosa Ará, sua companheira e amiga, brinca junto com ela. Veja, como se a ará, que é um pássaro, vivesse em plena harmonia no ambiente natural, em contato com Iracema. Iracema e a natureza vivem plenamente integrados. Afirmativa verdadeira. Afirmativa 2. A prosa de Alencar, de primorosa escolha vocabular, quando fala primorosa escolha vocabular, quer dizer palavras escolhidas com primor. De fato, a linguagem do Alencar, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema virgem dos lábios de mel. Veja que é um vocabulário requintado, elaborado, enfeitado. Perfeito, verdade. A linguagem apoiada em ampla pesquisa da língua tupi. A gente vê que esse trecho de Iracema é uma prova disso. Iracema, a virgem dos lábios de mel. O favo da jati, palavra da língua indígena que nomeia as abelhas. A grande nação tabajara, rápida como a ema selvagem. Saiu do banho, o alfojar d'água ainda roreja, a doce mangaba, enquanto repousa em pluma das penas do guará. Veja que o texto é repleto de palavras e expressões que remetem à origem na língua tupi e que se referem ao universo cultural próprio da cultura indígena. Além disso, permeado de belas imagens, ritmo e sonoridade que resultam em efeitos estéticos que a aproximam do texto poético. Esse texto aqui é um exemplo clássico dessa sonoridade, dessa melodia, desses efeitos poéticos e sonoros que estão presentes em Iracema. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Veja que parece um poema sendo declamado. Apesar de ser um texto em prosa, apesar de ser uma narrativa, a sonoridade da leitura traz para o leitor a impressão que está diante de um poema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Essa sonoridade, essa melodia que há no texto Alencar, que remete ao texto poético, além das inúmeras metáforas, né? Virgem dos lábios de mel, cabelos negros como a asa da graúna, o favo de Jati não era doce como o seu sorriso. A descrição de Iracema se faz no texto o tempo todo, a partir de comparação dos seus atributos com os atributos da natureza. Mais rápida que a ema selvagem, a poeticidade própria do texto alencariano, as metáforas da natureza para descrever a personagem. Então, as duas afirmativas são verdadeiras. A questão número 1, então, o aluno deveria marcar as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. A segunda questão também tem como base o mesmo texto do romance Iracema e traz duas afirmativas. Afirmativa número 1. Iracema é colocada em um cenário que, como ela mesma, é mostrado com exuberância e vacidade, como no trecho.
mais rápida que a ema selvagem. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. Perfeito. É um cenário da natureza, mostrado com exuberância, vigor, beleza, e o trecho é exemplar, não só nesse trecho, como no romance por inteiro. Verdadeiro. Afirmativa 2. Iracema é descrito no romance a partir de um foco que põe em destaque principalmente sua intensa sensualidade e erotismo. Aqui há erro nessa afirmativa. A personagem Iracema é descrita no romance a partir de sua pureza, de sua inocência, de sua ingenuidade. Não há esse elemento erótico e sensual na descrição da personagem Iracema, não só nesse trecho, como também em todo o romance. Então, afirmativa 2 errada. Para essa questão, o gabarito deveria ser apenas a afirmativa 1 é verdadeira. A próxima questão, da parte objetiva, traz o seguinte trecho. Considere o trecho a seguir em que José de Alencar tece comentários sobre o seu livro Iracema que escrevera. O conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. Ele nos dá não só o verdadeiro estilo, como as imagens poéticas dos selvagens, os modos de seu pensamento, as tendências de seu espírito e até as menores particularidades de sua vida. É nessa fonte que deve beber o poeta brasileiro. Veja, é o comentário que o José de Alencar faz sobre a importância do conhecimento da língua indígena para a construção do critério de nacionalidade de uma obra literária. O que o Alencar comenta aqui é que essa língua indígena, o escritor deve conhecê-la, porque é essa língua indígena que vai dar as imagens poéticas dos selvagens. Essa língua indígena que vai dar para o poeta o pensamento, as tendências de espírito da cultura, da vida própria desse elemento brasileiro, que é o elemento indígena, que para o Alencar seria o critério de nacionalidade que seria presente na literatura dos seus textos e da literatura brasileira a partir de então. Veja, a questão, tomando como referência esse texto do Alencar, esse comentário que o Alencar faz e que está nos textos antecedentes da narrativa do romance Iracema, a partir disso vem a questão. As alternativas a seguir trazem trechos de Iracema em que expressam ideias a respeito da literatura nacional citadas na carta do Dr. Jaguaribe. Assinala a alternativa que não expressa tais ideias. O aluno teria que identificar que ideias são essas. A ideia de que o conhecimento da língua indígena é um critério de nacionalidade para nos dar as imagens poéticas, os modos de pensamento, as tendências de espírito da vida a ser representada no romance, como critério de nacionalidade, como forma de imprimir na literatura brasileira um caráter de literatura nacional. Então veja, a questão pede que você marque uma alternativa que não expressa tais ideias, ou seja, quais são as alternativas que expressam as ideias? São as alternativas em que as palavras e expressões traduzem o conhecimento da língua indígena. O trecho que apresenta palavras e expressões que traduzem o conhecimento da língua indígena são verdadeiros, expressa as ideias da carta. Eu tenho que encontrar nas alternativas uma frase em que não apareça palavras e expressões da língua indígena. Então, a alternativa A, nós temos Tupã, da língua indígena, o Gavião Branco, do universo cultural indígena, Abaeté, do universo cultural indígena. Então, essa alternativa é correta, não responde. Eu tenho que procurar a errada. Aqui não expressa essas ideias próprias da língua indígena, o conhecimento da língua indígena. A alternativa C tem Boicininga, que é uma palavra do vocabulário indígena. Eu tenho Oitibó, palavra do vocabulário indígena. Também não responde. Na última frase eu tenho Pitiguara, palavra da língua indígena. Eu tenho Camusim, palavra da língua indígena. Eu tenho castanhas de caju, que é também um elemento da natureza brasileira.
A única alternativa em que não aparece palavras ou expressões que traduzam esse universo cultural indígena da natureza brasileira dessa época em que o Brasil era habitado basicamente por indígenas, é essa alternativa aqui. Deus te leve a salvo, brioso e altivo barco, por entre as vagas revoltas, e te pôs em alguma enseada amiga, soprem para ti as brandas auras. Todas as palavras dessa frase são palavras comuns de uso corrente na língua portuguesa, não necessariamente no vocabulário indígena, no vocabulário da língua tupi. Portanto, é a única alternativa que não expressa as ideias que estão no texto de que a literatura deve traduzir o conhecimento da língua indígena. Então, resposta, letra B de bola. A próxima questão é a questão que traz o poema Canção do Exílio, que é o poema do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, um poema conhecidíssimo do romantismo brasileiro. A questão pede que você assinale o poema de Gonçalves Dias, analise o poema de Gonçalves Dias para assinalar a alternativa correta. Só há uma alternativa correta. Item 1. O título do poema é uma referência às perseguições políticas de que o poeta foi vítima, culminando em seu exílio em Portugal. Está errado. O título Canção do Exílio não se relaciona com perseguições políticas. Gonçalves Dias estava em Portugal quando escreveu o poema Canção do Exílio e estava lá por livre e espontânea vontade, foi lá estudar. Como os filhos de pais com maiores posses do Brasil naquele momento enviavam seus filhos para estudar em Portugal. E lá em Portugal, como estudante, ele escreve esse poema. E estando distante do Brasil, ele se considera exilado, se considera autoexilado e escreve esse poema. Não tem relação nenhuma com perseguições políticas de que o poeta foi vítima. O erro está aqui. O exílio aqui não é um exílio político, é um exílio emocional, afetivo, um exílio espiritual de saudades da terra, de saudades da pátria. Está errada essa afirmativa. Na letra B nós temos: o verso "Não permita Deus que eu morra" revela a descrença e tristeza em relação à vida que perpassa o poema. Não, o poema não traduz descrença e tristeza, pelo contrário. O poema é um poema de exaltação ao Brasil, de glorificação do Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde cantam, sabe, as aves que aqui gorjeiam. O poema exalta as belezas do Brasil. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. O que ele está dizendo é: o Brasil é maravilhoso, o Brasil é o lugar bom, o lugar ideal para se viver. E cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei eu lá. É um poema de glorificação, de exaltação das belezas naturais da natureza brasileira. Então está errada essa afirmativa. O poema não está, em hipótese alguma, revelando descrença e tristeza em relação à vida. Nada disso. O outro erro que tem aqui é: o poeta utiliza do exílio como meio de referir-se à sua angústia e evasão da realidade. Não, a angústia não é o que perpassa o poema. O que perpassa o poema é a saudade. O tema que perpassa o poema é a saudade da pátria, a saudade do país. A próxima alternativa: o poeta utiliza do verso livre como ideal de liberdade criativa. Sua linguagem é hermética. Hermética quer dizer rebuscada, erudita, complexa. Não, o poema usa uma linguagem muito simples. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Uma outra palavra de pouco uso, como gorjeio, mas no geral o poema é facilmente compreensível. A linguagem não é hermética, não é erudita. Errado, né? O gabarito da questão é a outra alternativa: saudades da pátria, exaltação das belezas naturais do Brasil. É isso que o poema faz. Ele exalta a pátria, o Brasil, as belezas naturais do Brasil. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. E ele faz isso para pôr em foco o nacionalismo, que por sinal é um tema recorrente
na literatura da época e na literatura da primeira geração do romantismo. O gabarito, essa alternativa aqui, que marcou essa alternativa, acertou a questão. A próxima questão, a questão mais fácil, ou se não, uma das mais fáceis da prova, traz alguns versos do Casimiro de Abreu. Não acordes tão cedo enquanto dormes, eu posso dar-lhes beijos em segredo, mas quando nos teus olhos raia a vida, não ouso te fitar, eu tenho medo. A alternativa, a questão pede que você marque a alternativa correta. A alternativa correta é: a primeira alternativa está errada, evidencia-se nos versos a objetividade, não há objetividade, o que há no poema é subjetividade, não acordes tão cedo enquanto dormes, eu posso dar-lhes beijos, mas quando nos teus olhos raia a vida, não ouso, eu não ouso te fitar, eu tenho medo. Veja que é a expressão da emoção do eu lírico, o poeta está expressando seu mundo interior em relação à mulher amada, então não há objetividade, o que há é subjetividade errada. O texto pode exemplificar o estilo condoreiro. Não, esse poema é da geração mal do século e não condoreiro, errado. O estilo condoreiro é o estilo do Castro Alves. Nos versos se materializa o amor platônico, inacessível. Aqui é o gabarito da questão. Não acordes tão cedo enquanto dorme. Enquanto você dorme, eu te dou beijos em segredo. Mas quando nos teus olhos raia a vida, não ouso te fitar, eu tenho medo, que é o amor à distância, o amor inacessível. O amor apenas no mundo da fantasia e da imaginação. Não há coragem de enfrentar a realidade concreta do amor. Ele ama apenas a distância, o amor platônico, o amor inacessível. A resposta seria esta aqui, que você deveria respondê-la, marcá-la. Ok. Os versos, o erro da última alternativa, os versos simplificam sobretudo a ousadia amorosa. Não, aqui, não ouso te fitar, eu tenho medo. Esse último verso nega a hipótese de ousadia amorosa, errado. Então o gabarito seria: nos versos se manifesta o amor platônico, inacessível. Próxima alternativa: de verdadeiro ou falso. Item 10. O romantismo como expressão artística da burguesia, correto, identificou-se com os valores burgueses, buscou expressar-se através de uma literatura subjetiva, correto, sentimental, adequada ao seu público consumidor, que é o público burguês. Verdade, verdadeiro. Próxima opção. O que há de comum entre a geração mal do século e a geração condoreira do romantismo brasileiro é a idealização da pátria e dos heróis nacionais. Idealização da pátria e dos heróis nacionais não é característica nem da geração mal do século, nem da geração condoreira. Há duplo erro, porque essa característica nem é característica da geração mal do século, nem é característica da geração condoreira, tampouco é uma característica comum às duas gerações. Idealização da pátria e dos heróis nacionais é característica da primeira geração, a geração indianista, a geração patriótica, a geração nacionalista. Errado, falso. Próxima afirmativa. A insistência dos poetas românticos por retratar temas da mitologia grega não são explorados pelos românticos, recusando os valores cristãos. Está errado, o romantismo resgata os valores cristãos, a religiosidade judaico-cristã, deve-se ao fato de a poesia romântica brasileira ter recebido influências do iluminismo e do renascimento. Quem recebeu influências do iluminismo e do renascimento foi o arcadismo. O romantismo recebeu influências da Revolução Francesa. Está errado, falso. 13. O nacionalismo da literatura romântica brasileira, principalmente da primeira geração poética, a geração indianista, a geração primeira do Gonçalves Dias, do Gonçalves Magalhães, deve ser entendido como consequência direta da euforia gerada pela recente independência do Brasil. Verdadeiro. A independência política ocorrida em 1922 vai influenciar o romantismo, principalmente a primeira geração romântica, que é a que está mais próxima dessa independência. Daí o sentimento patriótico e nacionalista aparecer em vários poemas, como Canção do Exílio, que acabamos de ler. Verdadeiro. A próxima questão é a primeira das questões discursivas. Um poema do Álvares de Azevedo, um soneto. Perdoa-me, visão dos meus amores, se a ti ergui meus olhos suspirando, se eu pensava num beijo desmaiando, gozar contigo a estação das flores. A questão pede que você aponte duas características do romantismo que se manifestam no poema.
duas características, duas gaivotas. Uma gaivota para uma característica, outra gaivota para a segunda característica. Transcreva expressões do próprio texto para comprovar a presença dessas características, mais duas gaivotas. Citou uma característica, comprovou com citação do texto, ganha duas gaivotas. Citou a segunda característica, comprovou com citações do texto, ganha mais duas gaivotas. Se só citar a característica e não comprovar com expressões do texto, ganha apenas uma gaivota. Se só citar trecho e não citar característica, ganha 0 gaivota. Ok? Então aqui o aluno tinha várias características que podia citar. Perdoa-me, visão dos meus amores, se a ti ergui meus olhos suspirando. Você poderia, por exemplo, com esse trecho, citar o amor platônico, a idealização da mulher, a ênfase no sonho, na fantasia. Se eu pensava num beijo desmaiando, poderia citar também aqui o amor platônico, o amor inacessível. De minhas faces os mortais palores, minha febre noturna delirando, meus ais, meus tristes ais vão revelando, peno e morro de amorosas dores. O aluno poderia citar aqui, mortais palores, febre noturna delirando, meus ais, meus tristes ais vão revelando que peno e morro. Poderia citar tudo isso aqui como sendo exemplificação do gosto, do romantismo pela dor, pelo sofrimento, pela melancolia. Também poderia citar a obsessão pela temática da morte, o desejo de morte, a fuga pela morte, o desejo de sofrer, o extremo subjetivismo, morro por ti na minha aurora, também poderia ser outro trecho para exemplificar a ênfase na temática da morte, a constante referência à temática da morte no romantismo. A dor do coração, a dor mais forte, a dor de um desengano me devora. A ênfase no sofrimento, na angústia, na melancolia, o mal do século, poderia ser citado aqui também pelo aluno. Sem que última esperança me conforte, eu que outrora vivia, eu sinto agora morte no coração, nos olhos mortos. Veja, você tem várias características românticas aqui, qualquer delas podia ser citada, mas tinha que citar a característica, tinha que citar o trecho. Poderia citar subjetivismo também. Eu que outrora vivia, eu sinto agora. Está aqui um exemplo de subjetivismo. Morro por ti na minha aurora, que é o poema em primeira pessoa, um exemplo clássico do subjetivismo, do excesso de subjetivismo na poesia romântica. Então, o aluno teria que citar a característica. Veja que na própria estrutura da prova tinha característica 1. O aluno citaria a característica e transcreveria o trecho que comprovasse essa característica. E depois citaria a segunda característica e o trecho que comprovasse essa segunda característica. Ok? A próxima questão é uma questão sobre o romance Iracema. Há um fragmento do romance Iracema. O pajé falou grave e lento. Se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor de seu corpo, ela morrerá. Mas o hóspede de Tupã é sagrado. Ninguém o ofenderá. Araquém o protege. Esse trecho aqui é um trecho que traz uma bela metáfora e as metáforas típicas do José de Alencar. Se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor do seu corpo, isso aqui é uma maneira metafórica de o José de Alencar se referir ao fato de que Iracema entregou-se sexualmente para o Martim. Veja, o pajé fala, se a virgem branca abandonou ao guerreiro branco a flor do seu corpo, ou seja, se Iracema entregou-se fisicamente, carnalmente, sexualmente para Martim, ela morrerá. Esse entendimento é fundamental. E a pergunta que vem é importantíssima. Tendo em vista, no contexto da obra, a lógica que rege o comportamento do pajé, explique por que, para ele, para o pajé, a virgem Iracema deverá morrer e o guerreiro branco, no caso Martim, deverá ser poupado caso eles tenham mantido relações sexuais. Essa é a pergunta que é feita. Veja, a questão são 3 scores e o aluno tem que prestar atenção. A pergunta é, qual é a lógica? É isso que se quer saber. Que resta. Qual é a lógica que faz com que o pajé
entenda que Iracema deva morrer, que se teve relacionamento físico, carnal com Martim, ela deve morrer, mas o Martim deve viver. Essa é uma questão importantíssima. Para saber essa resposta aí, o aluno terá que ter lido o romance como um todo para compreender a razão disso aí. É fundamental para o entendimento dessa lógica porque Iracema, se tiveram relações carnais, Iracema morre e Martim vive. Iracema era sacerdotisa de Tupã e guardava o segredo religioso, o segredo da Jurema, de preparação, a fórmula de preparação da bebida alucinógena que era utilizada nos rituais sagrados dos tabajaras. Em razão disso, por ter sido escolhida por Tupã para ser sacerdotisa da tribo, para preparar a bebida alucinógena utilizada nos rituais religiosos da tribo, ela teria o voto sagrado da castidade, ela teria que manter a virgindade. Então, se ela quebrasse esse voto, ela já sabia que se quebrasse esse voto, ela morreria, como um castigo dado por Tupã. Tupã deu a ela o privilégio de ser a sacerdotisa, mas o mesmo Tupã haveria de castigá-la com a morte se ela quebrasse esse voto de castidade. É isso que o aluno teria que dizer. Por que razão ela deveria morrer e por que o Martim não deveria morrer, uma vez que ela sozinha não praticaria o crime. Por que ela morreria e ele não? No caso do Martim, Martim não seria punido por uma outra razão. Não havia sobre ele essa imposição religiosa do voto de castidade. O voto de castidade estava apenas sobre Iracema, em razão do segredo da Jurema, em razão de ela ser a sacerdotisa. Martim não carregava sobre os seus ombros esses votos. Então, ele não tinha a obrigação de guardar um voto que era apenas de Iracema o voto. Então, Martim não seria punido, além disso, porque pelo código de hospitalidade dos índios tabajaras, não se deveria fazer mal algum aos hóspedes. Os hóspedes deviam ser protegidos. Além disso, Martim, para os indígenas, era um enviado de Tupã. E como enviado de Tupã, mal algum deveria ser feito a ele. Por isso que ele não deveria morrer. Então, o aluno teria que explicar essas duas questões aí para ganhar a gaivota e organizar a resposta de tal maneira para ganhar a terceira gaivota pela organização da resposta, né? Muito bem. A pergunta, a letra B, diz: considerando a caracterização da personagem Martim no contexto da obra, explique por que foi apenas quando estava sob o efeito do vinho Tupã que Martim manteve pela primeira vez relações com Iracema. Ora, essa é uma questão importante. Martim, por sua forte moral cristã, ele respeitava os valores cristãos da castidade, de manter-se virgem até o casamento, tendo relações apenas depois do casamento. Além disso, Martim é um nobre europeu, obediente a um código de honra cavalheiresco, né? Código de hospitalidade. E sendo ele um hóspede da cabana de Araquém, ele devia, por sua nobreza, por sua castidade cristã, ele teria que rejeitar, inclusive rejeitou as índias que lhe foram oferecidas e recusou, inclusive, ter contato com Iracema. E por que é que ele manteve, então, relação com Iracema, quando estava sob efeito do pão? Justamente porque, ao estar embriagado pela bebida que Iracema lhe ofereceu, ele perdeu completamente a consciência plena sobre esse código de honra, sobre esse código de castidade cristã que impedia, que fazia com que ele contivesse os seus desejos. A bebida entorpeceu o seu entendimento, os seus sentidos, e em decorrência disso, ele acaba praticando um ato com Iracema. O aluno teria que explicar essas questões na sua resposta. A próxima pergunta: do relacionamento amoroso de Iracema e Martim nasceu o filho Moacir. No contexto do romance Iracema, esse fato tem um sentido alegórico.
explique esse significado alegórico sugerido no romance. O aluno teria que explicar necessariamente o que é de alegoria. Veja, alegoria de simbólico, de representativo. Moacir é filho de Iracema, a indígena, Martim, o português. Da união da Índia e Iracema com o branco português Martim, vai nascer Moacir. Moacir é o primeiro mestiço, produto dessa união do branco com o indígena. Do ponto de vista simbólico, do ponto de vista alegórico, Moacir é o primeiro brasileiro, o primeiro homem produto da miscigenação racial entre brancos e indígenas em território brasileiro. E, no contexto do romance, ainda se esclarece que ele é o primeiro cearense, o primeiro a nascer no estado do Ceará, como produto dessa miscigenação entre brancos e indígenas. Veja, a questão importantíssima aqui na resposta é o aluno enfatizar que Moacir representa o primeiro homem brasileiro, resultado da miscigenação do elemento indígena com o elemento português. Isso tem que constar na resposta do aluno, isso é fundamental. A próxima questão traz um trecho do Navio Negreiro, do poeta Castro Alves, é um poema da terceira geração. É um trecho que retrata a vida dos negros nos navios negreiros, a dor, o sofrimento dos negros transportados nos navios negreiros. Era um sonho dantesco o tombadilho. O tombadilho é uma pequena embarcação, uma embarcação própria para transportar cargas humanas, cargas entre aspas, né? Que das luzernas a vermelho brilha em sangue acima. Esse sangue é o sangue dos negros, chicoteados, maltratados, tinias de ferros, as correntes, estalar de açoites, chicotes, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, mulheres mal alimentadas e por estarem mal alimentadas não têm leite para dar para as crianças, por isso que as bocas das crianças regam o sangue, as mães que já não possuem leite e já transferem sangue para alimentar suas crianças. É um retrato da tragédia marítima do transporte de negros em navios negreiros da África para o Brasil. E ri-se a orquestra irônica estridente. Que orquestra é essa? Tinir de ferros, estalar de açoites, gritos. É todo esse conjunto de sons que se ouve, né? Ouvem-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais. Esses sons dos ferros, dos açoites, dos gritos compõem essa orquestra estridente, irônica, macabra que constitui o navio negreiro. E é basicamente isso que vai ser objeto da pergunta. No verso, e ri-se a orquestra irônica estridente. Que sentido a palavra orquestra? Que sentido a palavra orquestra adquire para a correta compreensão do texto? A orquestra pode ser comparada com a legião de demônios e o próprio diabo que estão assistindo essa cena sinistra, rindo conjuntamente da situação do sofrimento dos negros. Isso foi uma resposta que foi muito dada, mas não é exatamente isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo aí, de verdade, eu estou falando isso porque muita gente deu essa resposta. Mas a resposta aqui, quando se fala em orquestra, está se falando, é uma metáfora desses sons que se misturam no interior do navio. O tinir de ferros, o estalar de açoites, os gritos, os choros, os delírios, os gemidos, os risos, os ais, as maldições, as preces que estão citadas ao longo do texto. São esses sons que formam o que o texto chama de orquestra irônica. Veja, essa ideia que eu estou falando isso que muitos alunos colocaram, de que é os demônios e os diabos, isso não está propriamente dito no texto. O que está no corpo do texto, e é isso que interessa aqui para a interpretação, e ri-se a orquestra irônica. A orquestra irônica, esses sons sinistros que compõem
essa cena sinistra, esses barulhos. Por isso que é uma orquestra irônica, porque quando se fala em orquestra, você pensa em sons harmoniosos, você pensa em sons agradáveis, mas os sons que compõem essa orquestra irônica são gritos, são ais, são choros, são gemidos, tinir de ferros, estalar de açoites. É isso o que compõe. Trata-se de uma metáfora utilizada por Castro Alves para realçar a violência, o crime, o castigo, a dor impetrado contra os negros. Na letra B, diz: legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Qual o significado desses versos para a correta compreensão do texto? Explique à luz do contexto do poema. Você só tem que explicar à luz do contexto do poema. Não pode extrapolar o próprio texto do poema. Em Horrendos a Dançar, a dança dos escravos é uma referência ao conjunto de movimentos que os negros fazem. Veja só. Olha, veja só. Aqui, diz do fumo entre os densos nevoeiros. No entanto, o capitão manda a manobra. Diz do fumo entre os densos nevoeiros. Vibrai o rijo chicote, marinheiros. Vibrai o rijo chicote, marinheiros. Fazei-os mais dançar. Veja, essa dança dos negros, na verdade, são as contorções, são os movimentos de dor, de tentativa de se livrar do chicote que estava sendo imposto nas suas costas, nos seus lombos, nos seus corpos. Na verdade, olha só, ri-se a orquestra irônica e a ronda fantástica, a serpente. A serpente aqui é uma metáfora do chicote. O chicote como se fosse uma serpente a castigar o corpo dos negros. Faz doudas espirais os movimentos dos chicotes. Gritos, as maldições e ri-se Satanás. Então a dança citada aí é uma referência a esses movimentos dos negros, o contorcionismo de dor e de sofrimento em razão da tortura que era imposta, os chicotes que os algozes, com que os algozes castigavam os negros. O aluno teria que citar isso aí, teria que fazer a associação entre os castigos impostos e os movimentos dos negros em decorrência desses castigos, como sendo essa dança sinistra. Por isso que o texto diz horrendos a dançar. Ok? E por último, o poema Deprecação, do Gonçalves Dias. Tupã, ó Deus grande, cobriste teu rosto com denso velame de penas gentis. A questão central aqui é como Gonçalves Dias retrata a relação entre índios e colonizadores no poema Deprecação. Nesse poema aqui, Tupã, ó Deus grande, cobriste o teu rosto com denso velame de penas gentis, e jazem teus filhos, e morrem. Jazem, jazer, é morrer. Morrer como? Produto da violência. Por isso que eles clamam a Tupã, clamando vingança. Tupã, descobre o teu rosto, bastante sofremos. Já lágrimas tristes choraram teus filhos que choram tão grande mudança. Os homens que o raio manejam cruentos vieram de longe. Anhangá é o demônio. Nos trouxe de longe os homens que o raio manejam cruentos. Que raios são esses? São os tiros, as armas de fogo, que vagam sem tino, atrás do ouro correndo voraz sedentos. É um registro do modus operandi dos brancos portugueses. Os homens que vieram de longe, que assaltam os rios, que pisam os campos. Esses homens são os portugueses, e esse processo aqui é o processo de violência praticado contra os povos indígenas. O aluno aqui teria que citar que a relação entre índios e colonizadores retratada no poema Deprecação é uma relação de exploração, de violência. No poema, o indígena faz uma deprecação a Tupã pedindo socorro contra os males trazidos pelo branco português. Portanto, o aluno teria que registrar na sua resposta que o poema trata-se de uma denúncia poética contra o genocídio, contra o assassinato praticado contra os indígenas, praticado pelos colonizadores portugueses contra os indígenas. E teria obrigatoriamente, para ganhar os 4 scores, citar onde é que está esse genocídio. E jazem teus filhos, jazem, morrem teus filhos. Aqui está o genocídio. A ambição
exploradora dos portugueses. Aí o candidato, o aluno, teria que citar aqui, que vivem sem pátria, que vagam atrás de ouro correndo, vorazes sedentos. A ambição exploradora dos portugueses. E a apropriação das terras indígenas, você teria que citar aqui. E a terra em que piso e os campos e os rios que assaltam são nossos. A denúncia da violência genocida, o assassinato dos povos indígenas, a exploração das riquezas brasileiras e a apropriação das terras dos povos indígenas. O poema faz uma denúncia dessa violência, desse crime praticado pelos brancos portugueses contra os povos indígenas. Então, você teria que citar na sua resposta que essa relação entre índios e colonizadores está associada a esse processo de genocídio, de violência, de crime, de destruição, de apropriação das terras dos povos indígenas. Você teria que citar isso e comprovar para ganhar os 4 scores. Se você fez isso parcialmente, você poderá ganhar 1, 2, 3 ou 4 scores conforme a profundidade e a abrangência da sua resposta. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa prova. Espero que todos vocês tenham êxito. Já corrigi 50% das provas de vocês e pelos resultados que tenham encontrado, estou muito satisfeito porque as respostas estão muito boas. A maioria das provas de vocês estão com notas acima de 7, acima de 8, alguns 10. Né? Dessas provas que eu já corrigi, já encontrei algumas notas 10. Parabéns para todos vocês, tá? E até a próxima. Até mais.